Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na nossa Vale TV. Eu queria primeiramente agradecer aos nossos apoiadores, o Majestic Drinks, a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga, e também a usualbrechó.com.br, que fornece os looks que a gente usa, que no caso eu uso quando a gente grava lá no estúdio. Hoje eu estou com uma convidada online, uma convidada muito especial para a gente falar de uma temática muito importante na nossa sociedade e também no âmbito das mulheres, que no dia 21 de setembro a gente tem o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E a nossa convidada é a Carol, que foi indicada pela Bruna, que faz parte do nosso coletivo, que também é uma pessoa com deficiência, já esteve conosco no programa, falando um pouquinho das suas experiências. E eu queria então chamar a Carol para se apresentar, para falar com o pessoal um pouquinho que está nos assistindo. Quem é a Carol? Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho de mim, mas também sobre o universo da pessoa com deficiência, das mulheres com deficiência. Meu nome é Caroline Constantino, tenho 33 anos, moro em Campo Bom, interior aqui, pertinho de Porto Alegre, e vivencio a deficiência desde pequena. Eu nasci com atrofia muscular espinhal, conhecida também como AME, e sou feminista, milito aí pelos direitos das pessoas com deficiência já há alguns anos. Ótimo, então a gente tem bastante coisa para conversar hoje, né? A nossa pergunta inicial é qual tabu você quebrou por ser mulher? E aí eu acho que dentro desse universo vai ter o tabu da questão do gênero e somado a isso a questão da deficiência também. Então, né, essa interseccionalidade assim que perpassa sobre essas questões. Sim, eu acho que o tabu que eu quebrei foi principalmente comigo mesma, e foi no momento que eu entendi o que que era machismo, entendi o que era capacitismo, que é o nome da discriminação contra pessoas com deficiência, né? Então, pouco a pouco eu fui desconstruindo e entendendo como ele acontecia. Mas claro, isso é um processo muito permanente e longo, e eu espero sempre contribuir para fazer com que as outras pessoas também rompam com esse preconceito, toda essa discriminação. Então, hoje eu posso dizer que é isso. Ótimo, e acredito que esse seja o primeiro passo para todos nós, né? Compreender a existência disso, perceber que isso está enraizado e naturalizado na sociedade, que nós mesmos, independente de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual, de condições financeiras, enfim, a gente acaba reproduzindo esses preconceitos, esses preconceitos, que a própria palavra já diz, né? E como é que tu disse que quebrou esse tabu assim quando tu entendeu o machismo, o capacitismo? Teve alguma virada de chave, alguma coisa que te marcou assim para te compreender essas questões? Eu acho que o que me ajudou muito foi conhecer e ter contato direto com outras pessoas com deficiência, principalmente outras mulheres com deficiência. E foi nesse momento que virou a chave, porque eu aprendi muito com elas. Eu lembro até o dia que começou, que foi num curso sobre feminismo e deficiência que a gente fez, e a partir daí, essa proximidade aí, é que me fortaleceu e me fez entender muitas coisas que eu identificava que elas existiam, mas eu não conseguia entender o porquê elas estavam ali ou o que elas eram, né? Então, o conhecimento, e junto com ter contato com outras pessoas que vivenciam uma realidade parecida com a nossa,
foi essencial para mim. Que bom que tu teve essa oportunidade, né? E como a gente brinca, assim, dar nome às coisas, né? A gente começa a entender, a gente Sim. por vezes sabe que aquilo existe, que aquilo incomoda, que aquilo não é certo, mas não consegue saber de onde vem, como chama, né? Uhum. É muito isso. Que a gente vê muito falar, né, por exemplo, do feminismo, a gente vê muito falar dos outros feminismos, mas não o feminismo das mulheres com deficiência. Então, isso que faltou para mim e que foi essencial, assim, para ter essa mudança mesmo. Sim, e como a gente já teve assim outras convidadas também falando de várias temáticas, foi trazido também, por exemplo, com a Grazi, a questão do feminismo negro, né? É, Uhum, essa que é diferente, né? Se ela surge de uma maneira diferente, são necessidades diferentes, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho se existe no Brasil, então, um feminismo de mulheres com deficiência, como é que funciona, quais são as pautas. uhum. Eu acho que até muita gente começa falando, né? Ah, mas tem que ter feminismo negro, feminismo das mulheres com deficiência separados. Eu acredito que sim, porque é assim que a gente começa a identificar mesmo nossas especificidades e fortalecer. Mas no final, né, o feminismo é feminismo e a gente está sempre apoiando umas às outras. Mas no Brasil, especificamente sobre o feminismo das mulheres com deficiência, ele vem surgindo. E faz pouco tempo, assim, que começou a surgir no Brasil, e ele vem cada vez mais se fortalecendo. Por exemplo, em 2018, eu, junto com outras mulheres com deficiência, nós fundamos o coletivo feminista Ellen Keller de Mulheres com Deficiência. Se eu não me engano, é o primeiro no Brasil, e a partir dele, eu comecei a ver muitas meninas, mulheres com deficiência se aproximando, né, da discussão, outros coletivos abraçando nossas pautas, e muitas discussões que já aconteciam em outros países começar a ser discutidas aqui também no Brasil, como a política pública do cuidado, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência, né? A discussão sobre violência contra esse grupo e também os impactos do capitalismo na vida das mulheres com deficiência, que faz com que somos reconhecidas como inválidas, né, para o mercado de trabalho. As mulheres são consideradas inválidas porque elas não trabalham. Então, logo, para a sociedade, a gente não tem valor. E isso acaba gerando muitas outras discriminações e no dia a dia, né? Tá aí no nosso dia a dia. Mas, enfim, todas essas discussões, elas fazem parte e estão surgindo pouco a pouco com o feminismo defícia que a gente fala. Que até esse termo, ele surgiu, veio, né, partiu da Anaí Guedes de Mello, que é uma antropóloga com deficiência também, e uma grande referência no movimento das pessoas com deficiência, mas também no movimento feminista das mulheres com deficiência. Bem legal. E aí a importância que a gente sempre bate na tecla, que tem até na abertura do nosso programa, uma das palavrinhas que vai se misturando, assim, é a questão da representatividade, né? Da importância de uma pesquisadora, de uma antropóloga, uma mulher com deficiência estar à frente para vocês se reconhecerem, né? Saberem que esse lugar também é de vocês. Sim, com certeza, eu acho que é muito importante a gente ter esse protagonismo, mas também eu sempre tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque eu não quero desvalorizar, né, a participação de outras pessoas que não vivenciam deficiência, né? A gente precisa de aliados, porque por mais que nós temos ótimos profissionais, ótimas pessoas com deficiência qualificadas para estar aí na luta, a nossas causas, nossas pautas ainda são muito invisibilizadas. Então, a colaboração, participação de aliados é fundamental, mas com certeza o protagonismo ele tem surgido aos poucos e é
uma grande vitória para gente. E quanto assim, quando a gente fala em pessoa com deficiência, a maioria das pessoas remetem a uma pessoa cadeirante, né? Até na questão da acessibilidade, né, que a gente encontra. Esse movimento inclui várias deficiências, como é que funciona, assim, para quem nunca ouviu falar, quem não tem contato? O movimento, no caso da pessoa com deficiência, Isso, uhum. o movimento da pessoa com deficiência, ele já existe há muitos anos. Por mais que as pessoas acham que não existe, existe aqui no Brasil. E ele é muito diverso. E ele é formado por muitas pessoas com deficiência que levam, que contribuem com suas vivências, suas experiências. Tem também muitos grupos que, principalmente nos últimos anos, né, no governo anterior, por a gente ter muitos direitos atacados diariamente, eu senti que surgiram bastante grupos, associações que começaram a ir para a luta também. Então, além disso, nós temos, como tu falou, muitas pessoas com deficiência pesquisadoras, já na área científica, especialistas, né, e muitos aliados também, como falei. Então, o movimento ele é muito diverso e, apesar de antigamente o movimento da pessoa com deficiência ser composto principalmente por pais, mães, né, era um movimento para as pessoas com deficiência. Hoje a gente pode dizer que o movimento é das pessoas com deficiência, onde, de novo, tem protagonismo, mas também é um movimento diverso que conta também com muitos aliados, muitos políticos que estão aí defendendo nossos direitos também. Então, ele é bem diverso. Que bacana. E aí tu já deixa umas pistas para nós, assim como no feminismo em geral, a gente precisa sempre também das pessoas que não se identificam com o gênero feminino, né? Uhum. Nessa luta das pessoas com deficiência, né? Ou Uhum. seja, o feminismo negro, o que for, a gente precisa estar sempre buscando entender essa luta, ajudar, dialogar, né? Ainda mais porque, assim, ó, Joana, a deficiência ela é uma construção política. O que eu tenho é meus impedimentos. Meu impedimento físico, no caso. Tem pessoas com deficiência auditiva, que é impedimento auditivo, outros que é impedimento visual, mas nós temos nossos impedimentos. A deficiência, ela se dá da sociedade, quando a gente se depara com alguma barreira da sociedade. E quem é que coloca essas barreiras? É todos nós. Então, por isso que a gente diz que a deficiência, ela é um resultado, ela é uma construção coletiva. Então, a luta deveria, né, o ideal seria que fosse de todos. E tem principalmente assim um lema que a gente fala, né, que a luta desculpa, que a luta anticapacitista, ela também não é só das pessoas com deficiência, mas ela deve ser de todos, onde todas as pessoas lutam para desconstruir essas barreiras e para cada vez mais a gente consiga viver numa sociedade realmente inclusiva e com menos barreiras, né? Sim. E aí agora eu lembrei até na posse do atual presidente, que a gente teve um representante, né? É o Ivan, né? E a importância disso de mostrar, né, como tu falou, que é muito do que a gente vive é uma construção social, né? Então, que nem Sim. se a gente pega, por exemplo, crianças ainda, digamos, com poucas influências sociais, né, mais cruas, vamos dizer assim, elas não vão te enxergar como uma pessoa incapacitada, deficiente, como uma mulher sendo menor do que a outra. Claro, Uhum. aquelas que já vêm com uma construção é diferente, mas a gente percebe o quanto isso é construído socialmente, né? E quanto a Sim, gente precisa derrubar essas barreiras para, de fato, né, viver na diversidade. sim, totalmente. Eu percebo isso, principalmente nas crianças, sabe? Elas se aproximam de mim não para perguntar por que eu não caminho, não para perguntar como eu vou no banheiro. Elas estão interessadas na minha cadeira que parece um carrinho. Elas querem que eu saia da cadeira para andar na cadeira. Então, elas
elas não me enxergam como algo menor. Elas me enxergam como uma mulher que está ali usando um carrinho legal e que elas também querem usar, sabe? E infelizmente, né, com o tempo, acaba aí se construindo, internalizando o capacitismo nessas pessoas, nessas crianças também. Porque o capacitismo, ele tá na sociedade, né? Sim, agora até tô falando da história da cadeira e tudo mais das crianças, eu lembrei de um TED Talks que eu assisti da Amy Mullins, não sei se tu já viu, que Hum, ela é amputada, né, e aí ela tem, acho que até o nome do TED Talks é a Amy Mullins e seus 12 pares de perna, alguma coisa assim. E quando ela fala que quando ela foi fazer uma palestra para as crianças, tipo, o que as crianças trouxeram era de que ela poderia voar, assim, a gente sai daquela pessoa, aquele olhar incapacitado que nós temos enquanto construção de uma sociedade uhum, para uma pessoa com superpoderes, né? Que nem tu que tem um carrinho, sim, né? Então, é como sim, a gente pode caminhar para uma construção diferente, né? sim. E eu até lembro também de outro acontecimento engraçado que foi curioso, que foi aqui na minha cidade. Na época do Natal, eu propus, né, que colocasse um cadeirante para ser o Papai Noel, que eu queria, né, trazer essa diversidade próxima das crianças. Olha, eu acho que no máximo uma ou duas perceberam. O resto ninguém percebeu. Todo mundo só queria sentar no colo do Papai Noel para pegar o presente logo. Então, é bem isso como tu falou mesmo. O ah, as- quanto os adultos que têm mais capacitismo internalizados, crianças, para elas a diversidade é algo comum, né? O que deveria ser também para os adultos. E o quanto a gente precisa trabalhar essas coisas Uhum. e abrir para discussão, né? Que nem, por exemplo, Sim, o caso de ver um casal, de duas mulheres de mãos dadas. sim, Né? A criança vai perguntar para os pais e os pais já querem fugir daquilo ali como se fosse algo errado, um problema, como eu vou explicar. E quanto mais a sim. gente abordar e naturalizar isso, né? Que nem, por exemplo, a criança vir perguntar da cadeira, não fala, não. Então a gente precisa Uhum. estar abordando essas questões para justamente tirar esse estigma, né? Sim, acontece muito. E agora eu tô falando, eu lembrei muito da questão do casal, né? É recorrente ter comentários sobre casais onde a mulher ou o homem é cadeirante e o companheiro não, a companheira não é. E sempre vem os comentários assim, muito velados, que parece um elogio, mas não é. Que é no caso, ai, parabéns por estar com essa, né, com essa moça, com esse jovem com deficiência. Não, parabéns para o companheiro só por ter um relacionamento com alguém com deficiência. E como se fosse algo surreal, né? E isso acaba sendo um elogio totalmente capacitista, onde ninguém dá parabéns para um casal qualquer, de um homem ou de uma mulher, vamos dizer. Ninguém vai lá e dá parabéns. Mas quando é alguma dessas pessoas são pessoas com deficiência, já dão parabéns. Então, como é diferente as coisas, né? Sim. E como é importante a gente ter uma conversa com uma pessoa que passa por isso para nos trazer essas questões, Uhum, porque muitas pessoas acho que nem se dão por conta, né, do quão preconceituosas estão sendo nas suas falas, nos seus comentários, suas sim. atitudes. O capacitismo ele é muito difícil de ser combatido por isso, sabe? Ele é tão velado e tão mascarado que sempre vem aquela desculpinha assim, ah, mas a pessoa não fez por mal, ah, mas a pessoa não comentou por mal. E realmente ninguém vai elogiar um casal achando que está fazendo uma coisa errada. Mas a gente tem que prestar mais atenção, a gente tem que se informar para saber que sim, é errado, é inadequado, né? Por isso que o capacitismo ele é tão invisibilizado,
que as pessoas não acham que não tem problema em elogiar daquela forma, mas tem sim, e é por ser uma questão que poucas pessoas vão atrás, né, também, isso acaba levando muito, muito mais tempo do que deveria para ter essa desconstrução. Exatamente. Eu queria te perguntar também, como é que acontece, como é que é organizado hoje essa luta pelos direitos das pessoas com deficiência no Brasil? Então, no Brasil, ela, como eu disse anteriormente, né, o movimento ele é bem diverso Uhum, e, assim, pri- a gen- desculpa, uhum, mas as pessoas com deficiência, a gente não vê muito realmente nas ruas, fazendo manifestações, que, na minha opinião, é até devido à nossa condição, porque os transportes são precários, as ruas estão todas esburacadas, e também tem a questão até que muitos de nós precisam do cuidado de outra pessoa, né? Mas tem muitas pessoas ocupando espaços diversos, como conselhos de direito, que são os conselhos da saúde, da educação, da cultura. Eu sou, por exemplo, conselheira no Conselho da Mulher, e muitas pessoas com deficiência também participam de conferências, que são espaços muito importantes, onde nossas demandas são levadas a nível municipal, depois estadual, depois federal, né? Então, e também o movimento ele também acontece até quando alguma pessoa com deficiência ocupa lá um, um lugar na universidade. Isso também é representatividade. Isso também, de certa forma, é uma conquista da gente, porque se aquela pessoa com deficiência está lá, a outra também vai conseguir acessar. Vai ser algo mais facilitado, né? O que antigamente não acontecia. Por exemplo, eu, quando fiz a minha faculdade, eu fui a primeira aluna com deficiência no local. Então, já cheguei lá, como os pesquisadores gostam de falar, eu cheguei deficientizando o local. Cheguei deixando o local já onde eu pudesse, né, transitar e tudo mais. Preparei aquele ambiente para outras pessoas também poderem participar daquele, poderem entrar naquele espaço. Tanto que o meu irmão, que também tem deficiência, também estudou no mesmo lugar, né? Depois outro que eu conheço, outra menina, e assim vai indo. Acho que isso também acaba fazendo parte, sabe, do movimento da pessoa com deficiência. uhum. É, a gente comentou um pouquinho sobre o feminismo das pessoas com deficiência, né? O Uhum. que tu percebe, assim, que difere um pouco dos outros feminismos, né? Tu comentou que é importante, né, a gente ter essas especificidades, não sei se tu tem algo mais a acrescentar. Eu acho que o que difere é, como a gente comentou antes, né? Questão que a mulher com deficiência ela não vivencia apenas o machismo, mas também tem o capacitismo, e além do racismo e outras questões. Mas o resultado disso acaba sendo expressões muito diferenciadas do que a gente está acostumado a ver nas mídias e tudo mais, porque ao contrário de que muitas mulheres né, defendem a questão de não serem assediadas no trânsito, isso não acontece com nós. Nosso assédio é de forma diferente. Então, por exemplo, a mulher ela não é vista como mulher, porque a mulher, para a sociedade, é aquela que cuida, ou aquela que tem filhos. Então, logo, a mulher com deficiência, no imaginário social, ela não pode cuidar, ela não pode ter filhos. Então, a gente é invisibilizada. Então, uma das pautas do feminismo defissa é trazer a visibilidade para as mulheres, para que a gente seja lembrada no momento de construir um consultório ginecológico, porque muitas de nós não têm acesso aos direitos reprodutivos e sexuais, né? Então, direitos sexuais e reprodutivos também é uma pauta. E muitas de nós também vivenciamos relacionamentos super abusivos, porque
grande parte depende do cuidado de alguém. E às vezes esse alguém é um companheiro que é violento, que assedia essa mulher. Então, como a mulher com deficiência vai denunciar se o agressor é a única pessoa que consegue levar ela até uma delegacia, ou se o agressor ou a agressora, também pode acontecer, né? Tá sempre ali do lado dela. Então, são violências bem diferentes, bem específicas, e que a gente poderia ficar falando a noite toda aqui. Uhum. Nossa, eu mesmo me questionava e iria abordar um pouco essa questão, né, da violência, que acontece muito fortemente com as mulheres, né, e de que maneira, né, aconteceria. E, de fato, é muito triste, porque, de maneira geral, nós somos criadas para depender emocionalmente e socialmente, né, e a Uhum, pessoa com deficiência, a mulher com deficiência vai ter essa dependência daqui a pouco física também, né, então sim. é algo bem complexo, sim, que a gente precisa, sim, abordar. A gente pode estar mais para frente marcando mais um outro momento para estar falando mais sobre isso. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Queria te agradecer, Carol. Se tu quiser fazer alguma fala final, fica à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade de trazer aqui essas questões, né, que são pouco visibilizadas, né, e quero só também convidar todos, não só as pessoas com deficiência, mas também pessoas que não vivenciam deficiência, que junte-se a nós aí na luta pelo anticapacitismo. Maravilha. Obrigada, então. Agradecemos você, a audiência. Envie esse vídeo para quem você acredita que tem interesse, quem precisa assistir, né? Para a gente começar a desconstruir e reconstruir alguns pensamentos, algumas atitudes, né? Para a gente estar aí na busca da justiça social. Obrigada e até mais.